O Padre e a Moça, de Joaquim Pedro de Andrade, é o meu filme brasileiro favorito. Eu tenho até aqui o DVD, que tem várias informações sobre o filme, tem um documentário sobre ele. Na minha opinião, é um filme, ao mesmo tempo, que é muito poético e também filosófico. Ele fala muito sobre o Brasil, é um filme que mostra muito a vida, né, quase que fora do tempo, de uma cidade no interior de Minas Gerais, né, que é muito típico do cinema novo também, né, mostrar esse Brasil, né, onde o tempo não passa, onde as pessoas são paisagem. E isso é muito interessante, como que ele conseguiu abordar esses dois aspectos, né? Para mim, é um filme que fala sobre a negação, isso é uma coisa muito assumida pelo diretor. Ele queria fazer o filme sobre a negação, sobre essa impossibilidade, né, do amor proibido. O filme fala sobre um padre que substitui um outro padre que faleceu nessa aldeia, nessa cidade, e aí ele se apaixona pela moça que é basicamente abusada assim pelo seu padrasto, né, que tem uma relação incestuosa com ela, assim, que cuida dela desde os 10 anos de idade, mas ele é tipo o coronel da cidade, né? Ele faz com que todo mundo fique devendo para ele, ele revende as pedras de diamante que a população rala muito para encontrar e tentar sobreviver, né? Porque é ele que tem os recursos, e aí essas pessoas ficam sempre devendo para ele eternamente, nunca encerram a sua dívida. A Mariana, né, que é a personagem da Helena Inglês, tá afadada a ficar presa ali com ele, sabe? Nesse mundo monótono, injusto, desigual e opressor, né? O que é que você estava fazendo aqui? Nada. Esperando. Você estava na janela outra vez. Estava aqui, esperando o senhor. Você estava na janela. Eu te vi da rua. Também existe uma moralidade muito rígida na cidade, né? As pessoas lá têm um pouco de ressentimento, eu acho aí também, né, das beatas para com a Mariana, porque a Mariana é dotada de uma beleza, de uma certa pureza, né, que não simplesmente não pertence àquele lugar, né? E aí o padre, né, interpretado pelo Paulo José, aliás, esse foi o primeiro papel, se eu não me engano, do Paulo José no cinema, e também foi o primeiro longa de ficção do Joaquim Pedro. Uma pequena observação sobre a filmografia do Joaquim Pedro: eu acho que ele é um excelente exemplo de como que a experimentação pode ser muito boa para o cineasta, assim, de como que ele não precisa estar preso a um estilo que fica marcado do começo da filmografia dele. Ele pode mudar, ele pode experimentar com diferentes estilos, né? A gente fala muito dessa coisa de identidade, de autoria, né? O cinema de autor, onde tem sua marca em cada filme, mas ainda assim existem diretores como Joaquim Pedro que conseguem atravessar diferentes tipos de cinema, diferentes estilos de direção, de decupagem, de realismo, de não realismo, para fazer ótimos filmes, né, que funcionam muito bem, sem necessariamente estar presos a um estilo único, né? E o Joaquim Pedro, ele fez filmes muito diferentes, né? Ele fez o documentário sobre o Garrincha, ele fez O Padre e a Moça, que é um filme muito baseado na estase, né, na inexpressividade, no vazio, na negação, e também fez o Macunaíma, né, que é o filme talvez mais famoso dele, que lhe rendeu mais prestígio, e que é muito diferente, né, que é aquele não realismo exagerado, aquela coisa mais alegórica, né, mais próxima do estilo até mesmo do Glauber.
existe uma relação, né, muito clara com o cinema do Robert Bresson, uma relação tanto na forma, mas também no conteúdo, né? Principalmente na forma, pela questão dessa inexpressividade de trabalhar com o vazio, de trabalhar com a negação, né? De evocar o inefável, né? O que não está ali, né? De permitir que a câmera veja o que os olhos não veem, né? De contar a história, de passar tudo que é preciso ser passado apenas com os recursos cinematográficos, não se basear na atuação, né? Nesses recursos do teatro ou da literatura, né? E é simplesmente incrível, assim, a interpretação tanto do Paulo José quanto da Helena Inês, como que eles conseguem estar sempre mantendo essa tensão, mantendo esse embate latente, né, entre a paixão e a moralidade, né? Os movimentos dos atores no quadro, né, o jogo de iluminação, o preto e o branco, a luz e a sombra. Tem um momento, né, eventualmente, né, como é no poema do Carlos Drummond, o padre foge com a Mariana da cidade. A Mariana tem nome só no filme, né? Ele foge com a moça da cidade e eles são perseguidos, né? Eles são caçados pelas beatas, todo mundo revoltado. E aí, no final, eles acabam presos numa gruta, né? E são cercados. E aí eles botam fogo na gruta, né? E o final termina, e o filme termina assim, né? Com eles juntos ali, nessa sublime rendição, assim, sabe? Nessa aceitação, nessa pura entrega, né? A esse amor misterioso e transcendente, né? Que é impossível, né? Nesse plano, que é impossível naquele contexto, né? Que é tão intenso que redime o fogo, redime a chama da gruta, né? Que os une absolutamente, enfim, né? E o ápice disso é a cena do amor, né? É quando esse amor é consumado, ali no meio do nada, no deserto, onde estão só os dois. E a forma como o filme mostra isso é uma coisa que nenhuma palavra pode corresponder aqui, né? É uma coisa que o cinema próprio fala, é o cinema puro ali. Ele transmite tudo isso, aquela cena é o filme, né? E o senhor não tem ninguém? Não tem nada. Eu não posso viver para uma pessoa só. Não peço que o senhor viva para mim. Só que me deixe viver pro senhor. Eu não posso, você não vê. Deixa só essa roupa preta. Vem. Vá o senhor sozinho. Você não vê que isso não tem sentido? Eu não posso te deixar aqui. Vem. Você tá louca. O senhor é que é louco, não sou eu. Você é que é louco. Essa roupa cobre você todo. Não sente nada, não vê? Olha pra mim, não me enxerga. Tanto eu senti. Tanto eu senti.
a cena diz tudo sem precisar mostrar nada, né? Ela sugere, né? Ela simboliza justamente o que é essa relação entre esses dois personagens, né? Essa impossibilidade imanente do mais puro amor transcendente, né? De uma coisa que é negada a priori na realidade física, mas que é consumada absolutamente em espírito. Tem um momento que a Mariana diz: eu não sei se é o demônio mesmo ou se é Deus que está no meu corpo. Platão, né, ele falava que a beleza física, né, é um indício da beleza maior, né, da beleza espiritual. Ele associava o bom com o verdadeiro e com o belo, né? Então era uma tríade. E aí o dogmatismo, né, medieval, cristão, ele desassociou, né? A beleza da Mariana agora está mais ligada à ideia de tentação, à ideia de demônio, né? O que é uma coisa que eles passam a questionar internamente, né? Progressivamente no filme, até o final, né? Onde eles simplesmente se entregam, né? Onde tem aquela cena sublime da gruta, e aliás, é muito significativo que se passe numa gruta. Eu vou ler agora um pouco das palavras do Joaquim Pedro, né? E a gente vai ver, entre outras coisas, como que a gruta é uma coisa essencial também do poema, né? De onde o Carlos teve a inspiração para o poema. O Padre e a Moça é um filme de crise. Fui ficando cada vez mais sensível ou atraído por uma espécie de verdade nuclear na linguagem do cinema, nos assuntos tratados. Não queria perfumaria, nem falsas verdades, nem efeitos fáceis, nem nada disso. Fui chutando isso tudo pro corner. Então fiz O Padre e a Moça, um filme sobre a inibição, um filme amarrado, de negação, um filme todo criado por negação. Os planos são todos estáticos. O padre é um personagem quase mudo. O fato mesmo de eu ter escolhido um padre vem do manto de inibição que cobria aquele padre, que o impedia de transar com a vida de uma mulher mais aberta. E tudo isso integra o filme, está na base. É um filme em que não aparecem crianças, todo mundo é meio feio, meio torto. É um filme sobre o negativo. O filme nasceu do poema, que por sua vez nasceu de um boletim do Museu Nacional, onde havia a descrição de várias grutas brasileiras, uma das quais chamada Gruta do Padre. A fuga do padre com a moça, tanto no poema como no filme, termina no fundo de uma gruta. O poema, logo que o li no livro Lição de Coisas, me deu a ideia do filme. É que, além da força das imagens visuais, além da riqueza de significação que uma extrema sensibilidade tira dos temas a que se aplica, existe ainda no poema o tema do amor difícil, levado a uma situação limite. Lendo o poema, me ocorreu imediatamente a imagem de um corpo de uma mulher tocando um pano grosso e preto que cobrisse o corpo de um homem. Essa imagem ficou no meio do filme e daí para frente e para trás o resto se construiu. O poema já começa em plena fuga do padre com a moça. No filme eu acrescentei os antecedentes da fuga. E não importa quem seja essa moça, ela é apenas a moça que ama um padre. No filme ela está individualizada. É Mariana, feita à imagem do ciúme dos homens, de pureza e de malícia. No filme é a moça que seduz o padre. E ele fala que eles fizeram um processo muito experimental de adaptação do próprio roteiro. Ele abandonou o roteiro, passou a trabalhar em cima da ideia das cenas com os atores e eles próprios foram construindo juntos, né, nesse processo orgânico e vivo ali na dinâmica da gravação com poucos recursos. Se assemelha muito a um filme independente de baixo orçamento, né? Como que foi essa produção, né? Uma equipe muito reduzida. Vamos ler alguns comentários e algumas críticas de personalidades relevantes da nossa cultura quando o filme foi lançado, né? Vamos começar pelo próprio Carlos Drummond, autor do poema. O Padre e a Moça no cinema. Emoção mais funda quem há de sentir ante esse filme-poema. Salve, Joaquim Pedro de Andrade.
Driblando um tema digno de Buñuel para um ascetismo próximo a Robert Bresson, Joaquim Pedro revigorou o tema pelas alegorias que não disse, e sua arte do não se fez pela arte do sim. O seu silêncio é o grito. Glauber Rocha. Partindo do poema homônimo de Carlos Drummond de Andrade, conseguiu Joaquim Pedro criar um tal clima de angústia ao longo da história que o espectador só não se sente arrasado porque a beleza da fotografia de Mário Carneiro consegue levá-la a um plano extrasensorial numa grande sublimação estética. E muito feliz foi também meu parceiro Carlos Lira em sua música. A integração é perfeita e ela discorre de tal modo ligada à imagem que, a bem dizer, é mais sentida que ouvida, o que me parece ideal em cinema. Vinícius de Moraes. Olha que interessante como que o poema termina, né? Isso confirma essa ideia, né, de transcendência, de aceitação, né, essa sublime entrega dos dois a esse amor que é muito maior do que essa contingência terrena onde eles são limitados, né, e negados. Que fumo de suave sacrifício lhes afaga as narinas, que santidade súbita lhes corta a respiração, como visitá-los, que esvair-se de males, que desfalecimentos teresinos, que sensação de vida triunfante no empalidecer de humano sopro contingente. Fora, ao crepitar da lenha pura e medindo das chamas o declínio, eis que perseguidores se persignam. A força do filme é tão grande que ele próprio foi suprimido pela censura. As cenas do amor e da gruta foram censuradas na época do lançamento e também o próprio filme ficou um tempo fora do circuito comercial, em Minas Gerais. Então, se você não viu O Padre e a Moça, você pode assistir até mesmo aqui no YouTube. Uma pessoa colocou, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Por favor, faça isso, é um filme maravilhoso, assim, é um ponto altíssimo do nosso cinema e que merece ser mais conhecido. Muito obrigado por assistir, confira meus 2 vídeos sobre o Robert Bresson para entender melhor esse estilo, né, esse tipo de cinema que trabalha com a negação, que trabalha com a inibição, com o esvaziamento da imagem para poder permitir que o não dito se expresse, né? O não mostrado se expresse, né? O transcendente, o inefável, esse outro plano que o cinema é capaz de atingir quando se afasta dos recursos mais triviais da dramaturgia melodramática. O padre furtou a moça, fugiu. Pedras caem no padre, deslizam. A moça grudou no padre, vira sombra, aragem matinal soprando no padre. Ninguém prende aqueles 2, aquele um, negro amor de rendas brancas.